Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Prazer estarmos aqui novamente no nosso quarto encontro, dentro do estudo do livro de evangelismo do nosso seminário Paulo Leivas Macalão. Espero que estejam aprendendo e que qualquer dificuldade, como eu falei, estamos aqui à sua disposição. E, na verdade, essa apostila é de interesse de muitas pessoas que querem fazer a obra de evangelismo. E hoje nós vamos mais uma vez nesse tópico abordar sobre a prática da evangelização. A evangelização pessoal é aquela evangelização extremamente importante, é o corpo a corpo. Quando nós saímos e abordamos uma pessoa, ou até duas pessoas, ou um pequeno grupo de pessoas, né? Pode ser um grupo de dois irmãos que abordam também um grupo correlato de pessoas e ali transmitem a mensagem do Evangelho. Nós vemos aqui no texto dos evangelhos que há exemplos bíblicos com relação a essa prática do evangelismo pessoal. Nós vemos ali com João Batista, vemos ali Natanael que encaminhou o seu irmão, né? Vemos o caso de Jesus fazendo evangelismo ali com a mulher samaritana e a própria mulher samaritana também depois indo divulgar as mensagens que ela recebeu de Jesus Cristo. No livro de Atos, nós vemos ali, tem muitos exemplos de evangelismo pessoal. Quem é que não se lembra daquele episódio de Filipe, o Espírito Santo, tirou ele de um grande avivamento em Samaria para ele ir lá para o sul de Israel, para Gaza, para poder realizar um evangelismo, um eunuco de Candace. E ali aquele eunuco estava lendo a sua Bíblia e ele não estava entendendo. Foi exatamente o momento em que o Espírito Santo o levou para ali e ele passou a explicar o teor daquela profecia do livro de Isaías. Temos ali, então, além desse, muitos outros exemplos e uma coisa muito importante. A igreja do livro de Atos, tendo visto o exemplo dos apóstolos, ganhadores de almas, homens que demonstravam na sua liderança tanto cuidado com administrar a igreja, com o ensino, com a pregação, mas era um exemplo também de homens que se preocupavam com as almas e iam atrás dessas almas. E a igreja presenciava isso. Então, por essa influência, a igreja também se envolvia grandemente na obra de evangelização. No livro de Atos, capítulo 8, versículo 4, nós lemos: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Então, nesses momentos em que nós vamos compartilhar sobre a prática da evangelização, nós vamos ver algumas maneiras de se realizar o trabalho de evangelização. Nesse primeiro momento aqui, nós vamos ver aqui algumas orientações muito importantes para o evangelizador, quando ele sai para realizar o trabalho de evangelização. Claro que nós já vimos que antes disso, ele já orou, ele já pediu direção de Deus, pediu graça de Deus, pediu unção e autoridade espiritual. Isso é extremamente importante. A obra de Deus não se faz só com boa vontade. Há necessidade de uma graça de Deus disponível para qualquer crente. Crente buscou, a pessoa buscou de Deus, sabedoria, graça, o Senhor disponibiliza e capacita. Então, você que está me ouvindo, o Senhor está te capacitando. E vamos ver aqui algumas práticas, né, com relação a boas maneiras na evangelização que vão determinar, pode até determinar o sucesso numa obra de evangelismo, né? Vamos ver aqui. Primeiro, demonstração de apreço e sincera amizade. As pessoas têm que sentir que elas são importantes. Independente da sua classificação social, isso é extremamente importante. Posso estar evangelizando um universitário, um médico, uma pessoa no shopping center, mas posso estar na rua evangelizando um morador de rua. Todos devem ter o mesmo tratamento, a mesma dispensação de carinho e de afeto. Isso é extremamente importante porque todos são almas preciosas para Deus. Expressões de educação na abordagem. Quando se for chegar perto da pessoa, expressões como com licença, desculpem, posso falar com você por um minutinho? No decorrer da conversação, expressões como obrigado. São gestos que vão fazer diferença na abordagem. Não confundir o ouvinte. Isso é extremamente importante porque, às vezes, nós saímos num trabalho de dois em dois, e o que acontece? Às vezes, os dois estão muito empolgados com aquele trabalho
e um está conversando, o outro interrompe a conversação para dar exemplos ou complementar e acaba tirando a atenção do ouvinte. Então, quando se sai numa obra de evangelismo de dois em dois, já há uma combinação prévia entre eles dois, o que irá conversar e o que vai estar dando apoio. Apoio em oração, apoio em intercessão, né? Então isso é muito importante para que o ouvinte não seja confundido com a mensagem que ele está recebendo. Ouvir o evangelizado com atenção. Isso é extremamente importante. Às vezes, na obra de evangelização, Deus coloca pessoas que muitas vezes podem estar felizes ou podem estar tristes. Evangelizar não é só falarmos. Evangelizar é um ato de expressão do amor de Deus. Então é muito importante, quando abordar pessoas, a sua maior preocupação é haver uma interação entre você e aquela pessoa. Então, naquele momento, ainda que você esteja inflamado em falar algo de Deus para ela, mas muitas vezes a sua missão naquela noite, ou naquele dia, ou naquele evangelismo vai ser ouvir aquela pessoa com atenção. Só em essa pessoa perceber a atenção que você está dando ao que ela está falando e a ela expressar a opinião dela, porque ela pode divergir de você no seu evangelismo. Não entre em debate, não vá conversar, não vá falar mal da sua religião, ouça. E com toda a educação, né, ouça o que ela está falando, mas eu queria deixar, até para você orar mais tarde, essa mensagem que você comunique com Deus. Eu sei que você já tem a sua opinião, vocês conversando com a pessoa, eu sei que a sua opinião está muito formada, mas essa palavra tem modificado a minha vida, pode até você entrar com o seu testemunho pessoal, essa palavra tem transformado muito a minha vida. Eu espero em Deus que a sua vida continue ou seja mais abençoada. E sem debate, você repassa aquilo que Deus colocou no seu coração, com toda a educação, com graça de Deus. Com certeza, a porta vai ficar aberta para outras ocasiões aquela pessoa ser evangelizada. Evite aparentes suspeitas na evangelização, principalmente com relação ao sexo oposto. Na evangelização, há abordagens, e principalmente as mulheres, isso acontece muito em que elas podem, né, da parte dos homens que estão sendo evangelizados, tomar alguma atitude que não seja boa. Então é muito importante no trabalho de evangelização o trato com relação aos sexos opostos. Mulheres podem evangelizar, é claro, os homens com certeza, mas devem tomar o cuidado com relação à aparência, de não ficarem só dando atenção para o sexo oposto, e como os homens também devem tomar todo esse cuidado, evitar a aparência do mal, e também para que eles, né, não sejam abordados de maneira desrespeitosa. Por isso que no evangelismo, principalmente evangelismo pessoal nas ruas, sempre é recomendável de 2 em 2. Vamos à nossa próxima sessão, que nós vamos ver uma coisa muito importante. No trabalho de evangelismo pessoal, é claro que há vários recursos, cada pessoa tem uma habilidade com relação ao trato, mas há pessoas também que têm uma certa dificuldade com relação à abordagem nos evangelismos pessoais. E é nesse momento que uma coisa muito importante pode facilitar, que é o uso do folheto, né? O uso do folheto na evangelização, porque ele é uma porta que lhe dá acesso a conversar com aquela pessoa. O folheto é muito popular, muito antigo, não vai cair fora dessa estratégia de evangelização, porque geralmente eles são pequenos, textos pequenos, e a pessoa leva e pode refletir. Se ele estiver numa viagem de ônibus, em qualquer outro lugar, ainda que ele coloque no bolso, o Espírito Santo vai criar um momento em que ele vai ler aquele folheto. É extremamente importante esse método de evangelização por meio de folheto. E por isso, vamos ver aqui como o folheto deve ser usado. Primeiro, nunca distribua o folheto como um panfleteiro. O que é o panfleteiro? O panfleteiro é aquele famoso que fica ali nas esquinas, nas avenidas, né, nas portas dos shoppings, distribuindo aquele papel. Ele é pago para distribuir aqueles folhetos. Então, ele não está preocupado com a sua situação. Ele tem
uma missão que é distribuir aqueles papéis, fazendo propaganda de uma loja, né, ou de várias outras coisas, né? A preocupação dele é cumprir o seu papel profissional. E nós, que somos os evangelizadores, não podemos agir como panfleteiros, não olhar, dar somente um folheto para a pessoa, como se fosse uma missão. Olha, me deram 100 folhetos e eu tenho que distribuir todo esse folheto. Não é dessa maneira. Nós não somos panfleteiros. A nossa missão ali é divulgar a palavra de Deus. Então, se estou com 100 folhetos, quando eu distribuir esse folheto, é muito importante eu ter um gesto de evangelista. E qual que é um gesto de um evangelista? Ele olha para a pessoa a quem ele está distribuindo o folheto. No que ele olha para a pessoa, se ele está numa rodoviária, um lugar movimentado, ele também vai acompanhar aquela distribuição com uma palavra: boa tarde, olha, Deus te abençoe, eu tenho uma mensagem de Deus para você, olha, medite nessa palavra, ela vai fazer a diferença no seu dia hoje. Deus tem uma mensagem para falar com você nesse folheto. Leia com atenção. São palavras que acompanham a distribuição do folheto. Claro, que precedido da palavra boa tarde. Olha, boa tarde. Tenha uma tarde abençoada. Eis aqui uma mensagem de Deus para você. E isso vai fazer toda a diferença. Enquanto o panfleteiro não se preocupa com quem ele está distribuindo, o evangelista, ele está olhando para a pessoa que ele está distribuindo, ele está cumprimentando aquela pessoa, está querendo fazer com que o dia daquela pessoa seja diferente. E isso vai fazer a diferença quando ele distribui o seu folheto. Para iniciar uma conversa, o folheto é usado de forma exemplar, principalmente para quem tem uma certa dificuldade na abordagem. Isso é muito comum, qualquer pessoa tem, mas o folheto ele abre essa entrada, né? Quando você passa aquele folheto, olha, eu queria deixar um recado de Deus para você, uma mensagem de Deus para você. No meu caso, quando eu abordo com folheto, muitas vezes, quando eu dou o folheto e eu vejo que a pessoa não está correndo, ela parou para receber, eu passo o folheto e aí, ó, junto com a pessoa, eu leio, olha aqui o título dessa mensagem. E nisso que eu leio o título da mensagem, eu já aproveito também para explicar o teor daquela mensagem. E aí deixo Deus fazer a obra. Se for, né, um caso de poder ir até o fim e por fim fazer um apelo, vai ser uma bênção. Mas o folheto abriu essa porta para essa obra de evangelização. O folheto serve para deixar um testemunho quando não é possível a conversação. Leia o folheto, isso é uma observação muito grande. Quando você recebeu um folheto, leia aquele folheto primeiro para você se inteirar do que é que ele fala. Já houve casos em que eu estava com um folheto que nem evangélico era e haviam me passado e eu não vi, eu misturei. Então é muito importante você ler o folheto. É importante você saber se aquela mensagem que tem naquele folheto é condizente com o ambiente que você está distribuindo o folheto. Há folheto para hospitais, há folheto para determinadas ocasiões, por exemplo, dia fúnebre. As pessoas estão sofridas, estão com o coração quebrantado. Não é recomendável, né? Eu já vi folhetos que falam, olha, isso, vão tudo para o inferno. Folhetos pesados, né? Folhetos que a pessoa já está sensibilizada e ouve aquilo, ela passa a ter uma rejeição. Há folhetos apropriados para hospitais, há folhetos apropriados para as ruas, há folheto apropriado para se você está numa festa e você quer aproveitar aquela festa para distribuir, né? Então, procure discernir o folheto apropriado para cada situação. Não entregue o folheto amassado. Isso dá a ideia de que você não está dando muita importância à pessoa que irá recebê-lo. Não obrigue ninguém a receber o seu folheto. Quando você está passando na rua, que os panfleteiros estão distribuindo, muitas vezes você mesmo não recebe o panfleto daquele panfleteiro. Então, da mesma forma, ninguém é obrigado a receber os nossos folhetos. Mas, dependendo da maneira que você abordar, mesmo que a pessoa não queira, ela vai ser constrangida a receber pela sua educação, pelo seu sorriso e pela maneira que você abordou de forma tão especial, dando uma boa tarde, desejando que Deus abençoasse aquela pessoa naquele dia. Isso faz toda a diferença. Na iniciação de uma conversa,
Vamos supor que você está abordando uma pessoa naquele evangelismo e talvez você não tenha o folheto para iniciar a conversa com base no texto do folheto, mas você está ardendo o seu coração para falar de Jesus para uma pessoa. Procure ser criativo nessa abordagem. Pode ser com relação ao tempo. Olha que situação triste que o Brasil está atravessando, olha como o tempo está assim, e use um contexto que você acha que todas as pessoas gostam de falar, para naquele contexto ali você depois ter um desdobramento da sua conversa, falar da palavra de Deus. Não inicie a sua conversa com uma pergunta brusca. Você está preparado para morrer? Você sabia que o inferno existe? Você sabe que talvez você está indo para morrer ainda hoje ainda? Você sabia que você a qualquer momento pode partir? Tem interpretações, interpolações, que eu sei que elas são impactantes, mas ela pode ser negativa para quem escuta. Seja criativo e de uma maneira que as pessoas vão poder ser chamado a atenção para dar continuidade a ouvir o que você está falando. Isso é muito importante. Temos aqui um outro tipo de evangelização muitíssimo importante, muito usado por Jesus, muito usado pelos apóstolos, a evangelização de casa em casa. O próprio Jesus, ele iniciou o seu ministério lá em uma casa de Caná, da Galiléia. Jesus ele foi para a casa de Pedro e ali orou pela sogra de Pedro. Jesus foi para a casa de Lázaro, Maria. Jesus ele tinha o costume de formar laços com as pessoas e ir na casa das pessoas. As pessoas o ouviam, davam atenção. E quando as pessoas sabiam que Jesus estava naquela casa, todos conhecem aquela história do paralítico, que a casa estava tão lotada porque Jesus estava naquela casa, que todos os vizinhos foram lá para ouvir também a palavra. Olha como é importante quando os evangelizadores conseguem cair na graça do povo. Os povos sabem que Deus está na vida daqueles evangelistas. E muitas vezes, quando eles sabem que estão numa casa, eles convidam outras pessoas que querem ouvir também a palavra. Deus vai te dar graça que você vai ser um ganhador de alma. As pessoas vão ser atraídas, você vai fazer a sua parte, que é procurar cair na graça do povo. Jesus, então, e os apóstolos usavam muito esse método de casa em casa. Paulo, em seu ministério, se serviu de casas também como igrejas. Ele abria, ganhava as pessoas e a casa daquelas pessoas passaram a ser as congregações daquele tempo. Todavia, é recomendável prudência no trato de visita e evangelismo de casa em casa. Principalmente, vamos supor que numa casa só tem homens e quem está fazendo esse trabalho é mulheres. Então, não é conveniente entrar nas casas das pessoas. Da mesma forma, só tem mulheres e entrar um homem para fazer aquele trabalho não é recomendável. A prudência deve sempre acompanhar a obra de Deus. Então, se não há possibilidade de entrar, que você fale da porta daquela casa, comunique, ore por ali também naquela casa. Tudo é possível, com prudência, com graça de Deus. E muitas vezes no evangelismo de casa em casa, talvez na primeira vez não vai ter sucesso, mas talvez na segunda, e mesmo na segunda não tiver, mas talvez uma terceira oportunidade. E nesse sentido é importante deixar algo, um folheto, algo para eles meditarem. Muito importante, deixar um ambiente para que outra pessoa possa vir na frente evangelizar aquela casa. Dependendo da maneira que eu fizer a abordagem, aquela família vai se fechar. Muitas pessoas, no seu zelo, no seu interesse de que as pessoas conheçam a verdade, numa primeira abordagem já entram falando sobre as suas imagens de esculturas, sobre seus ídolos, sobre a sua religião. Falar mal de religião de ninguém nos leva a ganhar almas para Cristo. Não é isso que uma pessoa precisa. Ela precisa da palavra de libertação. Então é muito importante, se eu for visitar uma casa, eu deixar a porta aberta para que outra pessoa também possa visitar e não encontrar a porta fechada para a pregação do Evangelho. Temos um outro tipo de pregação que é extremamente importante e faz parte do amor de Deus, que é o evangelismo em presídios. O Senhor tem um carinho muito especial
para aqueles que foram presos, aqueles que estão privados, erraram e estão pagando pelos seus erros. Mas muitas vezes, muitas pessoas têm um encontro com Cristo, eu sou testemunha disso, as pessoas que eram rebeldes aqui na sociedade, mas nos presídios, eles têm a oportunidade de repensarem as suas vidas. E graças a Deus, muitas igrejas têm dado apoio a esse trabalho nos presídios e é muitíssimo importante. Há cursos de capelania voltados para os hospitais e para presídios. Participe desses trabalhos. O trabalho de presídio é importante porque a pessoa já está sendo penalizada por sair da sociedade. Ela está sendo penalizada por sair do seio da sua família. E muitas vezes, nesse momento, é um ambiente propício para que o evangelho entre. Porque dentro do presídio, outras mensagens negativas vão chegar também para aquela pessoa, para que ela se aprofunde na sua situação, no seu delito. Mas se a igreja chegar, se nós chegarmos com a pregação do evangelho, a história daquele cidadão pode ser diferente. Por isso, na mensagem do evangelismo, como em outras mensagens, nós não podemos pregar somente sobre promessas. Nós devemos pregar principalmente a libertação que o evangelho oferece. Libertação do poder do mal, que às vezes a maldade há dentro do nosso coração e Jesus pode tirar aquela mágoa, aquele rancor, algo que provocou com que a pessoa estivesse naquele estilo de vida. Então a pregação sobre a libertação que Cristo oferece, que o Evangelho oferece, é extremamente importante. Poder libertador dos problemas, poder libertador dos problemas espirituais, poder libertador do pecado que escraviza e poder libertador, aquela cura interior que só Jesus, o médico de almas, sabe fazer. E agora, meus irmãos, vamos aqui a uma outra modalidade de evangelismo muitíssimo importante. Eu sei que todos são importantes, cada um tem o seu nível de importância, dependendo do contexto, mas esse grupo que deve ser alvo de evangelismo, o grupo de evangelismo nos hospitais, pessoas hospitalizadas. É um dos trabalhos mais importantes de alcance evangelístico, porque trata de pessoas que estão em situações fragilizadas. Estão fragilizadas emocionalmente, estão fragilizadas fisicamente, socialmente, por estarem longe das suas casas. E então, esse grupo de pessoas, ele deve ser alvo de um cuidado muito especial. Primeiro, de um zelo, de um grupo que ame fazer esse trabalho e que esse grupo se cerque de alguns cuidados, como vamos ver aqui, algumas orientações muito importantes para quem quer fazer trabalho nos hospitais. Primeiro, antes dessa observação, eu queria dizer que há cursos de capelania para formar pessoas para trabalhar em presídios, hospitais e em outras unidades. É muito importante que, se você puder, faça esses cursos de capelania. Eles vão ampliar a sua visão, vão dar orientação como realizar esse trabalho no hospital. É extremamente importante você participar desses cursos de capelania. Mas vamos ver aqui algumas orientações muito importantes para quem realiza trabalhos nos hospitais. Primeiro, não fazer visitas sem permissão. Caso o paciente não esteja disposto a ouvir, acate, não se sinta rejeitado. Acate com toda a educação, com toda a resignação, respeite aquele momento, porque às vezes o paciente até é de outra religião e por causa disso ele não quer ouvir, o paciente pode estar numa situação de dificuldade naquele momento, uma impaciência em decorrência da enfermidade que ele está passando, o paciente pode estar num momento psicologicamente ruim. Então, deve ser respeitado essa vontade do paciente e, no caso, você que não for aceito naquela visita, dê um sorriso para aquela pessoa, agradeça, deseje que Deus o abençoe e vá para uma outra pessoa. Isso é muito importante, não debater, não se sentir indignado porque foi rejeitado. Isso acontece no trabalho de evangelismo. Como eu falei, o importante é sempre deixar a porta aberta para outro evangelizador.
Dispersa com todo cuidado, com atenção, e desejando que Deus abençoe aquela pessoa, porque assim a porta fica aberta para outra. Talvez quando outra pessoa for abordá-lo, já que ele foi tratado com tanta educação, a despeito dele ter rejeitado aquela primeira abordagem, na segunda pessoa que for evangelizá-lo, quem sabe ele já vai estar mais disponível. Outra coisa, não incomodar o paciente. Às vezes o paciente está numa situação desconfortável, talvez não dormiu aquela noite e está com dificuldade. Não insista, a gente sabe que a palavra de Deus é muito importante, mas o paciente pode estar no momento ali em que ele não possa ouvir. Então não incomode, deixe-o dormindo ou deixe-o tomando medicamento e que Deus dê outra oportunidade para que ele seja abordado. Não faça visitas longas. Isso é muito importante também. Os pacientes, como nós já falamos anteriormente, estão numa situação de fragilidade. Muitas vezes tudo para ele é difícil, ficar muito tempo deitado, ficar muito tempo numa posição, tudo para ele é um pouquinho mais difícil. Então, é muito importante quem está evangelizando colocar no máximo 5 a 10 minutos aquela visita, terminando ali com a sua oração e depois partir para outra pessoa. E é muito importante. As portas dos hospitais já se fecharam para alguns evangélicos, porque não respeitam horários, não respeitam as normas dos hospitais, com orações altas, com cânticos no corredor ou dentro do leito e barulhos que não são permitidos. Isso não pode acontecer. Nós precisamos de portas abertas para realizar, e para isso nós temos que ser exemplos de obediência, de respeito às leis. Se o hospital determinou que o horário de visita é até determinado horário, não podemos passar daquele horário, para que aquele grupo de visitação possa voltar e fazer novamente o seu trabalho e não ser impedido porque costuma transgredir regras. Isso é muito importante. Na abordagem, no trato, enquanto você fala com o paciente, falar com voz suave e natural. Uma voz que dá para eles escutarem, uma voz natural, não voz de pena, e nem aquela voz muito alta, com aquela autoridade toda, não precisa disso. A pessoa naquele momento precisa de um ambiente de calma, e o crente ele tem que saber dosar a sua voz. A gente sabe que tem pessoas que falam ou baixo demais, ou outros que falam alto demais. Não pode, a pessoa ali tem que dosar a sua voz para que seja compreensível e bem recebida. Não iludir o paciente é muito importante. Não dê promessas. Já vi muitos casos de pessoas dizendo, olha, amanhã Deus vai te tirar daqui, e a pessoa não saiu. O Senhor vai te curar, e a pessoa não foi curada. Hospital não é lugar de emocionalismos. Ou Deus fez, ou Deus não fez. Se Deus fizer, glória a Deus, nós vamos orar para que ele seja curado. Se Deus não fez, Deus tem seu propósito. Não há necessidade de dar promessas para as pessoas de que Deus está fazendo determinada obra se Deus não o autorizou. Acaba sendo um resultado muito pior, porque um crente visitou e orou e falou que o Senhor ia curar e a pessoa piorou e às vezes até chega ao falecimento. Então, hospital é lugar de seriedade. Emocionalismo não cabe em hospital. Transmita a mensagem de Deus, ore, Deus já nos deu a unção necessária para orar pelos enfermos, peça que a pessoa tenha fé que nós vamos estar somando e que Deus faça a vontade dele na vida daquela pessoa. Não amedrontar, alterando o estado emocional da pessoa. É muito importante, é claro, irmãos, que a realidade da morte é presente para todo mundo, e quem está no hospital muitas vezes está muito mais perto dessa situação. Mas muito cuidado com mensagens amedrontadoras, que amedrontam as pessoas, que deixam a pessoa impactada, preocupada, e junto não vem uma mensagem de conforto, uma mensagem de esperança. Há uma necessidade de se pregar o evangelho de forma total, isso aí nós sabemos, A realidade, a necessidade de arrependimento, as consequências do pecado, as consequências de partir para a eternidade sem Deus, sabemos disso, mas peça sabedoria a Deus, como passar essas informações. Não faça as promessas em nome de Deus, como nós já falamos,
E nesse momento de dor, é claro que nós temos uma mensagem de fé. E é necessário que aquilo que os médicos não podem fazer, a igreja, através dos seus evangelizadores, faça. Orar pelos enfermos e eles serem curados. É promessa de Jesus. Está na palavra de Deus. Nós não podemos aceitar somente orar e nada acontecer. Devemos orar mais, devemos consagrar mais, devemos buscar mais. Há uma promessa de Deus que o Senhor nos ungiria, nos capacitaria para orar pelos enfermos. Então não é normal, nunca ninguém ser curado. Isso eu falo para te incomodar, para incomodar todos os ganhadores de alma. Não é normal. Vamos tirar mais tempos buscando a Deus, para que o Senhor cure os enfermos. Isso fez parte do ministério de Jesus. Isso fez parte do ministério dos apóstolos. E isso tem que fazer parte do nosso ministério. Mas não se frustre se isso acontecer, mas continue buscando. Não pare de evangelizar porque você não está vendo ainda os sinais. Continue, mas junto com a evangelização, ore mais. Repreenda mais toda ação maligna contra o seu ministério. Peça mais unção de Deus. Falar da presença de Jesus nas lutas. É muito importante essa pessoa saber que na adversidade que ela está, o Senhor não está com os olhos virados. O Senhor está contemplando o que ela está passando naquele momento. Então deixe mensagem de que o Senhor, apesar de que ele está naquela situação, pode ser confortado com Deus. E Deus usa as adversidades para um propósito maior. Dê palavras da parte de Deus, da parte da palavra de Deus, que tragam àquela pessoa esperança. Mesmo naquele leito, ter esperança. Senhor, estou aqui nesse leito, mas eu sei que o Senhor está comigo. E a pessoa se sentir segura naquele momento. Esta é a nossa missão. E, no final, fazer o apelo. Se você pregou, falou de Jesus, falou da salvação, falou do perdão de Deus para aquela pessoa, é muito importante você fazer o apelo. Você não sabe se no outro dia aquela pessoa estará lá, se o propósito de Deus é naquele dia recolher aquela pessoa. Entregue o recado de Deus, fale do perdão, da salvação, e que se o Senhor permitiu você estar ali com aquela pessoa, foi porque Deus tem um propósito de salvação. Então, no final, faça seu apelo, ore pelo enfermo, ministre sobre a sua vida, e Deus irá fazer a sua vontade. E eu queria deixar uma observação especial também para quem faz visita em hospitais ou até tem parentes que estão na UTI, pessoas que estão sedadas, estão em leitos, internados na UTI. Não deixe de falar com essas pessoas. Há uma ideia de que, como ela está sedada, nada ela vai entender. Isso não é verdade. Mesmo na UTI, a função da audição continua atenta. É um dos últimos órgãos a morrerem. Então é muito importante, mesmo na UTI, se você tem um ente querido, se você tem uma pessoa que você foi chamado a visitar, fale de Jesus normalmente para aquela pessoa, como se ela estivesse bem, como se ela estivesse normal. Fale de Jesus, fale das promessas de Deus, ore por ela. Mesmo pessoas na UTI, às vezes, estão passando por uma guerra espiritual imperceptível a nossos olhos, porque ela está sedada. Então, quando você estiver falando de Jesus, faça o apelo, ensine essa pessoa a receber a Cristo como Salvador. Peça para ela repetir na sua mente e no seu coração. Pode ficar tranquilo, ninguém vai achar, ou podem até achar que você está ficando louco, mas a Bíblia diz que a pregação do Evangelho é loucura para os que perecem. O importante é que nós sabemos o que estamos fazendo. Há relatos de pessoas que saíram da UTI e se lembraram das visitas que lhe foram feitas. Então, nesse momento, não desanime de orar pelas pessoas que estão nesse leito, num estado que parece que é o estado final, mas Jesus pode mudar essa história. Deus te abençoe. Espero encontrar com você no nosso próximo encontro. Deus te abençoe em nome de Jesus. Bem, meus queridos, terminamos mais uma aula.
prazer estar com vocês. E mais uma vez reiteramos que você pode acessar as demais aulas. Estão lá no nosso canal do YouTube, lá no Jaime Júnior. Você pode acessar todas as demais aulas e tem outros materiais também lá que eu espero que possa ser útil para você. Deus te abençoe. Até a próxima aula.